Hoje eu quero trazer um tema aqui nesse podcast que pode ir ao encontro de algum sofrimento ou de alguém que você conhece. O tema é depressão oculta. Quais são os sinais dessa depressão? Por que as pessoas têm dificuldade em demonstrar esses sentimentos pesados, o controle excessivo, a preocupação alheia, o foco nas atividades excessivas? A gente vai falar um pouco sobre autoestima cega, o descarte das mágoas, dos abusos, vergonha, culpa. Tudo isso está associado a esse distúrbio que inclusive envolve vícios e transtornos alimentares. Como é essa relação da depressão oculta na questão do sucesso profissional? De que forma isso também pode ser encarado? Eu quero chamar você para esse tempo aqui na nossa mentoria clínica. A depressão oculta tem sinais, e estes sinais eles escondem a depressão, eles camuflam o que em geral costuma agir de forma silenciosa, de forma a ser confundida com sentimentos comuns de tristeza. A pessoa acha que ela vive uma tristeza quando na verdade ela está encarando uma depressão oculta. Essa doença já está enraizada, provoca alterações sérias, consequências na vida de uma pessoa, e alguns sinais vão mostrar se você ou alguém que você conhece está guardando a depressão oculta. O primeiro deles é o perfeccionismo crítico. Indivíduos que têm essa depressão oculta, eles costumam se repreender constantemente por conta das falhas. Isso porque a autoestima, essa autoestima baixa, ela vai compensar uma espécie de vazio. Então você imagina juntar uma autoestima baixa com um vazio. E aí você começa a trabalhar continuamente, começa a exigir de si acima do normal para que esses erros não se cometam. Alex, pode estar associado o meu perfeccionismo a uma depressão? Potencialmente. Inclusive, a parte psicológica de pessoas que sofrem disso é muito machucada pela questão do perfeccionismo. Um erro pode ser algo simples para uns, para outros pode ser algo completamente catastrófico. E aí vem a tal da exaustão das cobranças pessoais, que inclusive faz com que essa pessoa nunca relaxe, busque sempre por perfeição. Tudo tem que ter muito significado, tem que ser muito bem feito. E isso, na crença de alguém que sofre, é o que vai trazer a paz, embora esse caminho de perfeição ele machuque bastante. Um segundo tópico é a sensação de uma responsabilidade que chega a ser esmagadora. Indivíduos com depressão oculta, eles vão carregar essa consciência de dever muito grande. E isso porque eles não são, na verdade, eles não ficam de fora de ver coisas que muita gente acaba esquecendo, não vendo. Eles estão sempre olhando, enxergando as coisas e percebem que o caminho pode estar errado. Então essa lealdade, essa obrigação, traz uma responsabilidade e essa pessoa traz para si um fardo gigante. E isso, claro, acontece mesmo com líderes que não possuem uma habilidade em delegar. Então o senso de responsabilidade vem sobre ele de forma muito forte. Agora a gente quer ressaltar aqui que essa postura de fazer muito e por todos, né, uma postura inclusive exaustiva, faz bastante mal a esse grupo que sofre com a depressão oculta, porque isso pode se tornar permanente. Essa cobrança pode assumir uma aparência esmagadora, né, caso algo não saia do esperado, conforme o plano, e aí o indivíduo acaba sofrendo, a pessoa sofre, sem contar que é perseguido por esse sentimento de culpa, que ainda por cima vem nesse tópico de autorresponsabilidade doída, uma responsabilidade que acaba esmagando essa pessoa. Tem o controle excessivo, que é um outro sinal também. Como é que funciona o controle excessivo? A pessoa que sofre de depressão oculta, ela acaba forçando uma outra pessoa a controlar excessivamente a própria vida. Então, por causa disso, essa pessoa acaba pensando em demasia sobre o futuro e acaba imaginando com frequência situações cuja probabilidade de ocorrência é pequena. Daí, para quem olha de perto, é possível inclusive perceber uma ansiedade muito frequente aí, porque esse controle excessivo, ele obviamente tem por trás sentimentos ocultos, e tudo pode ficar meio que desapercebido para quem olha de longe, vê que a pessoa está ali meio
não está sentindo, mas no fundo há uma ansiedade instaurada. Esse depressivo, ele se ocupa e as suas ações vão indicando que ele está levando a vida meio que com muito esforço, né? E essa vida com muito esforço, na verdade, é uma vida no sentido de, assim, estou lutando, mas no fundo ele está sofrendo. E, obviamente, não é nada fácil, por mais que pareça. Então, erroneamente, a gente está aí sendo diante de uma pessoa que está sendo louvado pela sua vida impecável, de forma muito correta, muito tranquila, até com facilidade, como eu disse, mas no fundo, a vida dessa pessoa é avassaladora, porque controlar excessivamente algo é algo extremamente excessivo, é cansativo, né? Não é algo simples de você deixar assim passar nos olhares de que está tudo bem. Tem uma outra questão, que é um outro sinal, que é a sensação de responsabilidade que eu disse, só que numa dificuldade de mostrar os sentimentos. É uma ideia de que essa pessoa não consegue transmitir os sentimentos pesados. Inclusive é constatado que indivíduos depressivos, eles não são inertes às tragédias, mas eles acham que são em algum momento. De modo que eles começam a esboçar umas reações assim do tipo bem delicadas, né? O depressivo oculto, ele costuma esconder. Ele esconde emocionalmente para ele não demonstrar sentimentos que ele não quer que apareça. Então, não é que ele pare de sentir, mas ele se torna imparcial quando as emoções são colocadas de forma muito forte. Então ele acaba evitando raiva, ele acaba evitando dentro de si qualquer acúmulo de emoção que vai desencadear uma tristeza que, de tanto ser escondida, as afeições começam a demonstrar isso, já que em palavras, em alguns gestos, em algumas linguagens, isso é recalcado aí para usar uma visão psicanalítica. Então, quando necessário, ele pode não encontrar palavras para expressar essas emoções adequadamente, que é um outro viés também. Não é nada mais intencional. Aí a gente já está falando de uma não intencionalidade. Ele não consegue simplesmente expressar. É uma limitação do depressivo oculto, até pelas questões de conexão neuronal e faltando catecolaminas importantes para esse processo, como a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, dentre outras químicas do cérebro para conexões de felicidade. Tem uma área do cérebro muito conhecida por nós que estudamos a neurociência, a psicologia, é o cíngulo subjugal, que foi detectado pelo Toronto Hospital, um hospital em Western Toronto. Eles descobriram que essa área subjugal está muito associada à infelicidade e poucos estímulos estão ali. E esses poucos estímulos provocam essa depressão mais profunda. Daí nasceu o marca-passo da depressão. Em 2017 foi noticiado isso pela revista científica, onde o Western Hospital em Toronto trouxe uma experiência muito interessante de eletrodos introduzidos nessa área do cérebro, no córtex pré-frontal medial, falando sobre o estímulos de eletrodos colocados ali, estímulos da espessura de um fio de cabelo, onde estimulam o cíngulo subjugal, onde aí os pacientes que foram submetidos a essa pesquisa tiveram claramente uma sensação de vida mais colorida, tristeza indo embora. Então isso mostra que realmente a depressão ela é química, a depressão ela está ligada a regiões específicas do cérebro, como cíngulo subjugal. Então tem umas ideias que a gente vai trazendo aqui de sinais, mas que tudo isso tem sim um aparato de neurociência por trás. E claro que em casos mais graves, eu estou trazendo isso aqui, eles são incapazes de expressar, esboçar emoções. Por isso a importância de um tratamento que seja efetivo, fazendo uso em casos graves das intervenções medicamentosas com as psicoterapêuticas. Isso sempre vai andar junto para pacientes que sofrem disso. Tem também a preocupação alheia, onde o paciente é um sinal, né, de uma depressão oculta, que ele acaba cuidando dos outros e isso faz bem a ele, mas na verdade isso é para que as pessoas não possam, né, as pessoas perto dele, sentir o quanto ele é vulnerável, o quanto ele sofre. Então cuidar dos outros me parece melhor do que cuidar de mim ou alguém cuidar de mim. É uma postura complicada, porque ela parece ser grave quando uma pessoa que não pensa na tendência dela. E isso obviamente tem sido constatado em casos de paciente suicida também. Então, já que ninguém sabe da sua condição, não é possível que as pessoas se mobilizem para ajudar essa pessoa que sofre de uma depressão oculta.
Outro sinal aqui, gente, é a focalização excessiva nas atividades. Uma pessoa muito ocupada, uma pessoa que acaba uma atividade e vai para outra porque dar ao sentimento a sua importância é algo difícil para o depressivo oculto. Por isso, ele foca bastante no que ele está fazendo. E é dessa forma que é muito possível canalizar esse valor recebido, né, para as atividades, né? Então, ao invés de eu ter um tempo comigo mesmo internamente, eu faço múltiplas atividades e foco nisso. Mas esse extremismo ultrapassa uma linha segura, fazendo com que se desenvolva pelo menos uma autoestima cega, uma dependência, e essas dependências e autoestimas vão trazer esse paciente para um grau mais complexo, porque ele não escolheu tratar, ele escolheu camuflar. Tem o descarte das mágoas e abusos, tem a vergonha e culpa, e tudo isso vai trazendo significados de transtornos, como transtornos alimentares. Os depressivos comumente acabam afetando as suas relações com a comida. E se ele não se afasta dessa comida, ele acaba se aproximando em demasia, muito forte. E daí começa a apresentar quadros de ou anorexia ou de sobrepeso, são sempre os extremos. Outros vícios, além da comida, podem ser também objetos que sirvam de compensação. E isso vai sendo transformado em vício, como remédio, álcool, drogas e outros vícios recorrentes que aparecem ali. E por fim, esse sucesso profissional, que ele é muito colocado em xeque, porque à medida que uma pessoa se esforça para crescer profissionalmente, o depressivo oculto ele negligencia essas relações de forma muito involuntária. Então tudo acontece nesse período doente onde ele não consegue se expor emocionalmente. E claro que isso vai afetar várias áreas, faz com que as pessoas vejam ele como alguém insensível, alguém distante. Quem não teve um chefe ou algum parceiro de trabalho, parceira, né, que ficam insensíveis, frios, calculistas, e a gente não tem esse olhar de que uma depressão pode estar instaurada ali, porque ele oculta isso. A depressão em si, ela não é bem assim a doença que vai ser chamativa, né? Ela foge desse estereótipo porque você confunde muito com a tristeza. Mas nesse caminho, a depressão oculta, que é pacífica de ser investigada, se um paciente ele se propõe a um tratamento psicoterapêutico, essa depressão ela pode estar associada às dores que o outro sente e não essa pessoa sabe que produz, né? E aí tem uma desatenção dessa pessoa que vai impedir que ela se enxergue, inclusive fazendo com que outras pessoas digam isso. Não, ele só é frio, ele é uma pessoa muito fria, calculista, não é depressão. E aí você consegue perceber que está indo por água abaixo essa pessoa que está camuflando com o sucesso profissional, a vida profissional, as metas e as relações que circulam essa relação de depressão oculta e trabalho. Então, por isso que eu queria trazer esses temas para chamar sua atenção e tentar descobrir um pouco mais sobre isso, né? Um artigo que eu recomendo para você em psicanálise e neuropsicologia, trazendo a TCC também, que são abordagens importantes para você que estuda isso. O olhar da psicanálise associado à TCC. Eu quero aqui deixar para você um incentivo, se você tem sofrido com isso, há uma esperança, há uma chance. Se você conhece alguém, compartilhe esse podcast. Vai ser importante para as pessoas refletirem que há uma porta, uma saída para esse tipo de tratamento. E pode ser uma última esperança para quem precisa respirar de novo e ter sua vida de volta. Eu sou Alex Cavalcante, atuo com neuropsicologia, biomedicina em neurociência e alimentação, nutracêutica, e eu acredito potencialmente que a saúde mental está associada a vários fatores biopsicossociais. Se você quiser saber mais, acesse os nossos canais e a gente vai se ver no próximo episódio, nas palestras e aqui no nosso consultório. Paz e bem para você, vamos em frente, juntos somos mais. Que Deus te abençoe onde você estiver.